Olá pessoal, tudo bem? Quero trazer uma reflexão da Palavra de Deus para o teu coração. Eu estava meditando hoje nesse texto e é um texto bem interessante e bem reflexível para que a gente venha refletir e compreender mais da Palavra do Senhor. Tem um texto na Bíblia Sagrada pouco conhecido, mas que ao mesmo tempo traz para nós uma lição muito preciosa e muito interessante. Esse texto está registrado em 2 Samuel, capítulo 16, mais precisamente no verso de número 13. Eu estou com a Bíblia Sagrada aberta aqui na versão NVI e eu quero refletir nesse texto com você através desse vídeo. O texto ele diz assim, 2 Samuel 16, verso 13. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. O contexto aqui de 2 Samuel, capítulo 16, está falando sobre a fuga do rei Davi do seu próprio filho Absalão. Depois do pecado que Davi cometeu com Batseba e entristeceu o coração do Senhor, cometendo este ato pecaminoso, Davi agora está com consequências da parte de Deus pré-estabelecidas ou estendidas para o teu reinado. Aqui Davi está fugindo do seu próprio filho Absalão. E sabe uma coisa que eu achei bem interessante e muito curioso? De repente, o texto que nós lemos diz que apareceu um homem anônimo chamado Simei. O Simei, ele não é mencionado na Bíblia Sagrada com tanta ênfase do jeito que foi mencionado nesse texto que eu acabei de ler. Olha que interessante, porque o texto diz que o Simei, ele surge jogando pedras a Davi e também aos seus soldados, e de repente um dos seus soldados olha para Davi e diz assim, olha, você não quer que a gente elimine esse homem da face da terra? Porque ele está jogando terra em você, ele está amaldiçoando você, ele está jogando pedra até você. Davi, quer que a gente faça alguma coisa com esse Simei? O Davi, como ele tinha um coração segundo o coração de Deus, um homem humilde, um homem temente ao Senhor, ele diz não precisa fazer nada com esse homem. A primeira lição que a gente aprende dentro desse contexto de 2 Samuel, capítulo de número 16, é que o verdadeiro servo, a serva de Cristo, por mais que ele ou ela seja perseguida ou perseguido, afrontado, por mais que ela seja, às vezes, desafiado ou desafiada, o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, que obedece à voz do Senhor, por mais que ele tenha oportunidade de fazer o mal, ele não paga o mal com o mal. Ele opta, ele procura em pagar o mal com o bem. A primeira atitude que Davi tem nessa lição, que Davi tem neste episódio, é de pagar o mal com um bem. Ele teve a oportunidade de um dos soldados tirar a vida desse Simei que estava o amaldiçoando, mas ele não quis pagar o mal com o mal. Ele pagou o mal com o bem e continuou a sua caminhada. E aqui vem a cerejinha do bolo. O texto que nós lemos diz que ele prosseguiu pela estrada, mesmo Simei jogando pedras. Davi prosseguiu pela estrada. Sabe, você que me ouve, me vê nesse vídeo pela internet, às vezes você é afrontado, você é desafiado, às vezes você vai ter opositores na sua caminhada, às vezes você vai ter pessoas que chegam até você, amaldiçoando você, jogando pedras em você, indo contra você, sabe, desafiando você, invejando a tua vida, os teus projetos, os teus negócios, mas nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós temos que aprender com Davi. O texto que nós acabamos de ler diz que por mais que o Simei estava jogando pedras em Davi, ele não ligou para Simei. Ele prosseguiu pela estrada.
Ele tocou a tua vida, sabe? Porque muitas pessoas, às vezes, não realiza os planos de Deus na sua vida, porque quando surge a primeira opressão, as primeiras pedradas na vida, a pessoa quer desistir, quer parar no meio da trajetória. Mas o Davi aqui, ele está prosseguindo, ele está continuando. E o texto que nós lemos diz que do outro lado, do lado oposto, o Simei estava jogando pedra sobre ele. O Simei estava jogando terra sobre ele. O Simei estava amaldiçoando, mas Davi não ligou para este homem que estava sendo seu opositor, diretamente falando. E é isso que faz um homem ou uma mulher de Deus vencer na vida. Vencer em todos os negócios da vida. É quando surgem as adversidades. É quando surgem os opositores. É quando surgem as pedradas da vida. E você tem a oportunidade de pagar o mal com o mal. Mas você opta em pagar o mal com o bem e não dar ouvidos aos seus opositores. Quer um conselho da parte de Deus para o teu coração e para a tua família? Não dê ouvidos aos seus opositores. Não pare por conta das pedradas que irão jogar contra você. O verdadeiro cristão, ele continua, ele tem um foco, ele é focado, ele não para por conta de A ou B. Porque o nosso alvo, a Bíblia diz, em Filipenses, capítulo de número 3, que o nosso alvo é Cristo. Nós não podemos olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás ou para baixo. Nós temos que olhar para frente. Porque o salmista, ele diz que quando a gente olha para os montes, Salmo 121, é de lá que vem o nosso socorro. Então o servo de Deus, a serva do Senhor, ele ou ela tem que olhar para dois lados. Tem que olhar para duas direções. Tem que olhar para frente, porque maior é o que está na nossa frente, mais interessante e mais importante é o que está na nossa frente do que em nossa volta, e nós temos que olhar para os montes, lá para cima, porque é de lá que vem o nosso poderoso socorro. E eu finalizo esta breve reflexão contando um episódio, uma história de o vagalume e a cobra. Tem muitas pessoas que dizem que existia um vagalume e todas as vezes que ele estava voando, tinha uma cobra que o perseguia por todos os dias e em todos os horários do dia. E de repente aquele vagalume para e diz assim: olha, você, cobra, por que você me persegue tanto? Saber que eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Aí a cobra olhou para o vagalume e disse assim: olha, verdadeiramente você, vagalume, não faz parte da minha cadeia alimentar, mas o seu brilho é que me incomoda. Sabe o que a gente aprende com isso, querido ouvinte? Que por mais que o brilho seu, por mais que a tua presença venha incomodar algumas coisas e algumas pessoas, você não pode parar. Você deve continuar voando na sua trajetória. Tá bom? Fique com esta palavra, com esta reflexão bíblica. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Deus abençoe a tua família, a tua casa, o teu ministério, os teus negócios, a tua empresa, poderosamente, em nome de Jesus. Curte, compartilhe esse vídeo, envie essa reflexão bíblica para alguma pessoa e eu tenho certeza que esse vídeo tocará muitas vidas pelo poder da palavra de Deus. Forte abraço!